Existe uma diferença aqui muito importante entre ter medo de errar e ter medo do que esse erro representa aí na sua cabeça. Na prática, a maioria das pessoas, elas não tem medo do erro em si. O que elas têm medo é do julgamento que vem depois que elas cometem esse erro. Quer ver uma coisa? Quando alguém deixa de começar um projeto, quando alguém não consegue falar em público, quando alguém não consegue empreender no seu sonho, ou até mesmo quando a pessoa não consegue se declarar para alguém, essa pessoa raramente ela tá pensando no medo ou de não conquistar aquilo que ela tá querendo conquistar. Ela pensa assim: e se as pessoas pensarem que eu sou incompetente? Se eu decepcionar alguém? E se eu provar de fato que eu não sou bom o suficiente naquilo que eu estava tentando fazer? Percebe que o foco, ele deixa de ser no erro e passa a ser na própria identidade? O erro, ele deixa de ser visto como um comportamento e ele passa a ser interpretado pelas pessoas como se elas fossem o erro delas que elas cometeram. Ou seja, é como se aquilo definisse a própria identidade delas. Na psicologia, isso acontece porque muitos de nós aprendemos que desde cedo que o amor, a aprovação, o reconhecimento, eles estavam literalmente condicionados ao desempenho. E quando a gente acertava, a gente era elogiado, a gente era estimado. E aí quando a gente errava, muitas das vezes nós recebíamos críticas, punições, comparações ou até mesmo a rejeição. Então o cérebro, ele começa a associar erro como se fosse uma ameaça social. E isso faz até sentido na visão da neuropsicologia, porque o ser humano, ele é uma espécie social. Durante milhares de anos, ser excluído de um grupo significava reduzir drasticamente as chances de sobrevivência. Por isso que o nosso cérebro, ele reage ao julgamento social quase como se fosse uma ameaça física. O medo não é apenas de falhar, o medo é perder o pertencimento de aceitação e valor. E isso explica o tanto de procrastinação que a gente tem na nossa sociedade, não porque elas sejam incapazes, mas porque elas estão tentando evitar uma dor emocional antecipada. Então a procrastinação de muitas pessoas às vezes não é preguiça, é só uma estratégia de proteção contra a possibilidade de ser julgado, sabe? O problema é que quando você evita errar, também evita de aprender, e sem aprendizagem não existe desenvolvimento, tá, gente? Existe inclusive uma diferença muito importante. Erros conscientes, eles precisam sim gerar responsabilidade, mas erros cometidos durante uma tentativa genuína de aprender precisam gerar reflexão, ajuste e crescimento. Então, quem tá aprendendo inevitavelmente vai errar em algum momento. Isso faz parte do processo de desenvolvimento. O grande desafio é deixar de interpretar o erro como um julgamento sobre quem você é e começar a enxergar esse erro como uma informação sobre o que ainda precisa ser aprimorado na sua vida. Porque o erro, ele não define a sua identidade, ele apenas revela que você está em processo de aprendizado.